Cara, hoje a gente vai começar a nossa série de mensagens e já vou avisar para vocês. Essa série vai ser nós estamos crendo, eu creio, que vai ser um divisor de águas não só na nossa vida individual, para a gente entender que somos filhos amados e filhos amados de Deus, mas também como rede de jovens e adolescentes. Marque isso aí. Essa série, no final dessa série, vai marcar o divisor de águas daquilo que vai acontecer no meio da nossa juventude. Amém? Creia nisso, pega essa palavra que nós estamos crendo nisso, amém? Então a gente começa hoje a nossa nova série de mensagens, Escolha Ser Filho. Essa série é baseada no livro do pastor Fabiano Ribeiro com a pastora Leila Paz, né, que leva esse nome, esse título, Escolha Ser Filho. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. E para a gente entender essa mensagem de escolher ser filho, eu quero começar falando do anticristo. A gente já vai partir para aí, né? Qual é a missão do anticristo e o que o anticristo odeia. Quero ler um texto com vocês que está em 2ª carta de João, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Vou ler de novo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. João está dizendo aqui que o espírito do anticristo, ele já está entre nós. Essa mentalidade do anticristo já está no meio do povo. E ele está dizendo o quê? Satanás, o pai da mentira, o mentiroso, ele nega que Jesus é o Cristo. Então, quem é o anticristo? É aquele que nega o Pai e o Filho. É isso que João explicou para nós aqui. Todo trabalho de Satanás, do diabo, não é que a gente não crê em Deus. E que o que ele quer, o que ele odeia, é que a gente não descubra e não viva a paternidade de Deus. Basicamente, a gente vê que nesse texto aqui, que o diabo, ele não tem problema em nós crermos em Deus, problema nenhum. Se a gente for ver, tem muita gente que ele mesmo contribuiu para que as pessoas crescem em Deus, em uma divindade, em algo maior, algo que é sobrenatural. O próprio Satanás se encarrega disso. Mas qual que é o problema de Satanás? Qual que é o problema do diabo? Ele tem um problema de a gente ter um encontro genuíno com o Pai. Aí sim ele vai lutar com todas as forças para que a gente não se encontre verdadeiramente com o nosso Pai, o Pai que está no céu. Ele tem um problema que a gente descubra e tenha clareza que nós somos filhos, e filhos de Deus. Essa foi a grande revelação que Jesus veio trazer para nós. É essa expansão de entendimento que Jesus nos trouxe quando veio à terra. Muitos dizem que Jesus ele veio para a terra para revelar o amor, o poder de Deus. A gente já falou isso aqui uma vez. Se fosse, isso não era problema. Quando Jesus veio para a terra, ele não precisava revelar o poder de Deus, porque tem mais poder do que abrir um mar no meio e fazer um povo passar no meio dele. Então aquele povo já conhecia o poder de Deus. Se a gente for ver, as manifestações do poder de Deus no Antigo Testamento são muito maiores do que no Novo. A terra parar de girar, o sol ficar lá. Então Jesus não veio para demonstrar o poder. Isso aquele povo já conhecia. Ele veio. Então por que Jesus veio? Ele veio para nos revelar o nome pelo qual Deus gosta de ser chamado, que é Papai. Lá em Abraão a gente vê na Bíblia que eles conheciam o Deus Todo-Poderoso,
o Criador do céu e da terra, de todas as coisas. E isso é uma revelação maravilhosa que a gente tem que ter, um Deus que criou tudo. Depois, lá com Moisés, essa revelação ela se expande um pouco. Ela vai para Yahvé, o grande eu sou. Agora, um Deus que cuida do seu povo, que liberta o seu povo. Mas quando Cristo vem, Ele vem dizer para nós, assim, quando vocês forem orar, digam assim, Pai Nosso. Jesus vem nos dar uma nova revelação desse Deus. Sabe, aquele Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, que tudo está debaixo do seu poder. Sabe, aquele Yahvé que cuida de você, que traz a paz, tal, que te libertou lá. Esse mesmo Deus agora você pode olhar para Ele e falar, Papai, Pai Nosso. Foi isso que Jesus veio revelar para o mundo, um Pai. E por que isso? Porque é tão importante para Jesus e para Deus que Ele se revele como Pai. A gente pode ver que em todos os momentos que Jesus vai orar, todos os momentos que Ele vai falar com Deus, Ele se dirige a Deus como Pai. Você pode ver nos 4 evangelhos, toda vez que Jesus for orar, Ele vai e começa falando Pai. E isso é muito forte, guarde isso no seu coração. Guarde isso agora que daqui a pouco mais a gente vai falar sobre isso. Sobre Jesus em todos os versículos, todos os textos da Bíblia, Ele olhar para o céu e falar Pai. Até, qual que foi a grande blasfêmia que fez Jesus ser crucificado? Que fez o sumo sacerdote rasgar as vestes, né, e gritar que Jesus estava blasfemando, e mandou crucificá-lo. A grande blasfêmia de Jesus foi quando Ele falou, eu sou Filho de Deus. Quando Ele fala isso, o sumo sacerdote rasga suas vestes, e aí manda crucificar Jesus. O diabo, o ardiloso, o pai da mentira, o sete pele, o mochila de criança, quem lembra desse? Mochila de criança. Satanás odeia isso. Ele odeia que a gente entenda que somos filhos de Deus. Porque ele quer que a gente viva como órfãos. Ele quer espalhar essa orfandade pela terra. Esse é o desejo primário de Satanás, que tornar todas as pessoas em uma versão dele mesmo, perdido, sem pai e sem herança. Se a gente for ver a história de Satanás, ele não era só um anjo de luz, ele era um filho de Deus. E ele abre mão dessa paternidade de Deus para que ele se tornasse igual a Deus. Não, peraí, eu posso criar as coisas. E ele quer isso, que a gente seja perdido, sem pai e sem herança. Ele quer espalhar esse sentimento pela terra. Sua maior alegria é separar filhos dos seus pais. Essa é a maior alegria de Satanás. Para introduzir o quê? Uma atmosfera de orfandade na humanidade desde lá do Éden. Adão também não era só uma obra-prima do Senhor. Nossa, olha a obra-prima que eu fiz aqui. Não, ele era filho. Adão e Eva, eles foram criados para ter encontros face a face com o papai, para ir lá e chegar diante de Deus. Eles foram criados para isso. Eles tinham um propósito extraordinário para a vida deles, mas Adão resolveu dar ouvido e aceitar a proposta de Satanás, de trocar o que Deus disse pelo que Satanás disse. E aí naquele momento, o homem deixou a cobertura da casa do pai. Porque naquele momento, Deus diz, agora, quando Deus cria Adão, Ele sopra sobre suas narinas o fôlego de vida, Ele fala, agora vá, multiplique, frutifiquem e dominem sobre a terra. Depois da queda, Deus de novo fala para Adão, agora vá, multiplique e frutifique,
agora dominar já não mais, porque você entregou o domínio. Jesus disse, né, o príncipe deste mundo, né, é ele que tem o domínio do mundo. Satanás ganhou o domínio. Então Adão trocou o domínio de Deus pela cobertura de Satanás. E aí ele aproveitou para introduzir esse espírito de orfandade na terra. Surge ali uma sensação de falta. A orfandade, ela sempre vai gerar essa sensação de falta, de escassez, de que, né, é uma mentalidade escassa, que vem dessa desconexão da filiação, da gente entender que temos um pai. E será que nós, trazendo para a nossa realidade, será que a gente não tem comprado também essa mentira de Satanás para nossas vidas? Uma das formas mais terríveis que Satanás usa, e poderosas, que ele usa para espalhar essa orfandade, é a partir das nossas famílias biológicas. E como que ele faz isso? Destruindo o casamento, destruindo um pai, destruindo uma mãe. Então ele começa a criar esse ciclo de orfandade. Quando um pai se destrói, ou literalmente ele morre, né? Ou um casamento é destruído, ou um pai ou uma mãe vai embora, começa então esse ciclo de orfandade no coração das pessoas. Quando até mesmo não divorciando ou não morrendo, um pai ou uma mãe são distantes. Você pode ter, como eu tive sempre pai e mãe, mas sempre tive um pai distante. Por muitas e muitas vezes sempre falei, era melhor não ter tido, né? Eu tenho um irmão mais velho que o meu irmão Cassiano, que ele não conviveu com o meu pai, né? Quando ele casou com a minha mãe, ele já tinha esse filho. E eu tinha inveja dele, que eu queria ser ele, eu não queria ter aquele pai que eu tinha. Por muito eu cresci assim, minha sobrinha está ali rindo, meu filho. Mas, né, a maioria que conhece a história do meu pai, graças a Deus ele se converteu, restaurou a vida, né? Já está morando com o papai. Mas por muito eu cresci pensando assim, cara, eu não queria esse pai dentro da minha casa. Então, e é isso que Satanás quer fazer com as pessoas. Ele destrói essa figura de paternidade. E quer trazer esse ciclo de orfandade. Essa orfandade, esse não compreender que eu sou o filho, começa a destruir a nossa vida e gerar essa mentalidade. A mentalidade da orfandade, para a gente poder entender, é que a gente sempre vai enxergar ela no ponto de vista de escassez, que está faltando algo. Por quê? Porque a gente foi ferido naquele que é o nosso provedor, naquele que é a nossa segurança, o pai. Quando a gente tira o pai, a gente tira o provedor, tira a segurança, o que afirma, o que aponta, o que dá destino aos filhos, porque essa é a função do pai. A função do pai é essa, é dar segurança, provisão e dar destino. E é por isso que todas as vezes que a palavra de Deus vai falar sobre orfandade, sobre paternidade, ela vai ligar à ansiedade. Todas as vezes que vocês virem a palavra de Deus falando sobre paternidade ou sobre orfandade, vai vir ansiedade. Ou toda vez que a Bíblia falar de ansiedade, a solução que ela traz é paternidade. É o texto, portanto, não andei ansiosos sobre o que comer, o que beber, se vou ter o que vestir ou não. O Pai Celestial que está no céu sabe que vocês precisam dessas coisas. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todo o resto vai ser acrescentado. Essa versão fui eu que fiz, por isso está meu nome lá. Essa vai ser a minha Bíblia, né? Eu só diminuí um pouco o negócio. Então isso explica o porquê. Gostaram do meu nome lá? Ficou bom? O porquê que nós estamos vivendo a maior crise de ansiedade no mundo. Doenças da alma, depressão. Por quê? Por causa que, se vocês, na minha época já não era muito comum, né? Mas a gente tem o maior número de filhos criados sem seus pais.
Isso é uma realidade hoje em dia, né? Aqui deve ter aqui no mínimo 40% daqueles que cresceram sem seu pai ou sua mãe. E é por isso que essas doenças, a ansiedade tem tomado conta. Isso é simples de entender, essas doenças emocionais. Por quê? Por causa dessa mentalidade órfã, que foi gerada por Satanás. Pois, se eu não sei se amanhã vai ter alimento, ou se amanhã vai estar tudo bem, se eu não tenho essa segurança de que alguém vai nos proteger, o que a gente tem? O que causa com essa falta de segurança? Essa falta de paternidade. Sabe, não sei se você sempre, isso, a gente já vai, para a gente identificar se eu tenho esses sentimentos. Sabe quando você recebe um presente e você acha que não mereceu aquele presente? Isso é um sentimento de orfandade. Porque se eu chegar agora aqui com um vestido para minha filha, ela nem vai perguntar se ela merecia ou não. Ela vai falar, coloca agora em mim. Ela é assim, ó, tá aqui, ela hoje está com vestido novo, né, filho? Entendeu? Ali você não vai nem, não, ai, será que eu mereço? Ela vai falar, ela é capaz de falar, nossa, eu queria 2, né? Então a gente tem que, isso, também quando alguém faz um elogio, a gente tem a sensação de, nossa, eu não mereço esse elogio. Eu, Luciano, tenho muito isso. E às vezes as pessoas vinham me elogiar e eu pensar assim, se ela me conhecesse. Mas isso é uma evidência de orfandade. Isso é um sentimento de orfandade. Principalmente quando a gente vive num ambiente que as pessoas começam a olhar e a gente começa a atingir níveis de liderança, né, ou de uma evidência cristã. A gente sempre está pensando assim, não, eu não sou nada disso. Eu não sou isso aí que as pessoas estão pintando de mim. A gente vive com aquele sentimento que a gente é uma farsa. Isso, ou que vão descobrir que a gente é uma farsa. Isso é espírito de orfandade agindo nas nossas vidas. E isso precisa ser expulso de nós. Sabe aquele negócio do copo meio cheio, meio vazio? É isso aí. É esse olhar de escassez, de que sempre está faltando a metade. Entende? Mas o que Jesus vem nos ensinar? Que a partir do momento que eu nasci de novo, não me falta nada. É só a gente lembrar do salmo mais, como é que fala? O salmo mais popular, ou sei lá. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, né? Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz às águas tranquilas, restaura-me vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de sombras e trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi já tinha conhecido Jesus. Como que Davi conhecia Deus? Ele conhecia Deus como aquele Yahvé. Ele não conhecia Deus como pai. Mas se a gente for ver, você quando for pai, quem aqui já é pai? Fora eu, o Cirão, né? Só eu e o Cirão, né? A gente quando é pai, a gente não quer proteger. A gente não quer, né? Às vezes a gente está vendo o nosso filho em perigo e a gente vai lá, peraí, não é para ir, é para cá. Essa é a função de um pai. Se um pai entender o Salmo 23, ele vai ajudar muito o filho dele. É o pai que prepara um banquete, que restaura o vigor do filho. E Davi não conhecia esse Deus Pai, mas Davi escreve a maior lição para os pais: porem em prática com seus filhos e formarem filhos com o entendimento de filhos.
E a gente vai entender um pouquinho isso. Porque quando Satanás começa a espalhar essa mentalidade de órfão, o que acontece? Ele tira a segurança, provedor. Ele tira aquele que garante a segurança do nosso futuro. É aquilo, uma criança, ela não se preocupa com a quantidade de leite que tem lá na despensa. Eu nunca vi a Alicia chegar antes de dormir e falar assim: pai, peraí, eu vou lá ver se tem leite para amanhã, né? Porque vai que eu acorde amanhã e não tem leite. Uma criança não faz isso. Tá lá o Vicente lá, ó. Você acha que o Vicente, ele vai dormir pensando: putz, será que vai ter mamar? Não. Mas no primeiro momento que ele acordar e falar mamá, o que vai acontecer? Pum. Pode demorar um pouquinho, né, Maria? Às vezes a gente está acordando, já fomos pais, né? Mas o leite vai estar ali, a provisão vai estar ali. Então ele cresce com esse pensamento. Aí você pode até estar pensando assim: ah, Lúcio, mas eu não tive esse pai aí. Meu pai foi embora, meu pai me abandonou, meu pai morreu, meu pai me decepcionou e para mim ele não é mais referência. Ou ele não foi presente. Você pode estar pensando isso agora. Meu pai não foi esse aí que trouxe provisão, trouxe cuidado, me cuidou, me deu direção. Mas foi isso que Jesus veio trazer com o Evangelho. Ele veio nos ensinar quem é o nosso Pai, verdadeiro Pai. O único exclusivo papel de um pai é representar este pai para o filho. Esse é o meu papel como pai. O meu desafio, o nosso verdadeiro desafio como pai, é ensinar quem é o verdadeiro pai deles. Imagine José e Maria. Vamos tentar criar essa cena aqui. Não está na Bíblia, mas né, às vezes pode ter acontecido, né? José e Maria falaram: Jesus, vem cá, tem que ter uma conversa contigo. Jesus: fala, pai, e aí? Então, ó, a gente vai contar uma coisa, mas ó, você é adotado. Sério? Como assim? Você é adotado. Tá, mas quem é meu pai? É Deus. A gente sabe que Jesus já nasceu sabendo que era filho de Deus, mas né, imagine essa conversa, né? Ó, eu não sou seu pai, quem teu pai é Deus. E todos nós, como pais, uma hora vai ter que passar por esse momento, né? Cara, você é adotado, filho. Seu pai é Deus. Todos nós fomos adotados, né? Essa é a revelação que hoje a gente pode ter, o que nós somos adotados. Essa é a primeira revelação dessa noite. Uma revelação para a sua vida, da minha vida para a sua vida. Nós somos adotados, você é adotado. Aleluia, fala um aleluia. Nós somos adotados. E que foi colocado um casal para cuidar de nós, que talvez cuidou bem ou não, ou até que não cuidou nada. Mas o mais importante disso tudo é que o nosso verdadeiro Pai, Deus que está nos céus, traz uma revelação ainda maior para nossas vidas hoje. Nós somos filhos de Deus. A revelação de Deus para você hoje é maior do que a que eu acabei de trazer. Você pode ser adotado, mas você é filho de Deus, amém? Essa é a maior revelação de Deus nessa noite para nós. Nós somos filhos de Deus. E sabe, galera, muitas vezes a maior dificuldade não está em adotar alguém, mas em se permitir ser adotado. Apesar de todas as burocracias, implicações que são exigidas para adotar alguém, eu não sei se vocês conhecem o processo, mas é muito burocrático. Mas a pessoa que quer adotar alguém como filho, ela está disposta a passar por todo esse processo de burocracia, porque ela decidiu ser pai e mãe daquela criança. Agora, aquela criança aceitar aqueles pais, aquelas pessoas, aquele casal como pai, aí muda, é muito mais difícil. Por isso que a lei até dá um período de adaptação para a criança se adaptar.
Então, adotar alguém como filho é mais fácil do que a pessoa adotar alguém como pai, verdadeiramente como pai ou mãe. E essa é a pergunta que eu quero fazer nessa noite para você. Você já adotou Deus como pai? Eu não estou fazendo uma pergunta aqui se você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, porque isso com certeza você já fez. Mas se realmente você entende que Deus é pai, se você já o escolheu como seu pai, porque esse processo é mais difícil. Esse processo é um processo diário. A orfandade oferece para nós vários lugares, mas existe um lugar só, feito pelo Pai para nós. Esse lugar de filho, que entendeu quem é, e que vive como de fato é. Daqueles que entenderam que é na realidade um filho amado ou uma filha amada, e que compreende o seu lugar na terra. E qual que é as marcas de um filho de Deus? É a liberdade, a aceitação e a abundância. A gente tem a liberdade para escolher pela vontade de Deus. Agora eu escolho viver a vontade de Deus e não ser dominado pelo pecado. Isso é uma característica de um filho de Deus. É a aceitação para estar imerso no amor incondicional do Pai, por mais que eu não mereça. Mas Deus me ama e eu sou filho de Deus. Então sim, Ele é o Pai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. E também a abundância para desfrutar dos seus direitos, da nossa posição de filho. Quando a gente se coloca nessa posição de filho e adotamos Deus como pai, aí sim a gente é liberto. Porque agora a gente descobre que quem verdadeiramente somos, e começamos a viver como verdadeiramente somos. Então a gente começa a viver, sai de uma mentalidade de escassez, para uma mentalidade do nada me falta, uma mentalidade de abundância. A gente começa a entender a versão do nosso amado Jesus, o porquê dar a outra face, o porquê perdoar 70 vezes 7, o porquê é melhor dar do que receber, porque abro mão das minhas vontades em prol da vontade dos outros. Começa a entender o amor de Coríntios 13, que é bondoso, que tudo crê, tudo espera. Porque agora eu sou completo com o meu Pai. Porque aquele que não é filho de Deus, ele não consegue entender. Como assim 70 vezes 7 por dia? Ele não entende. Como assim é melhor dar do que receber? Só um filho de Deus consegue compreender essa matemática de Deus. Como assim eu vou abrir mão das minhas vontades em prol do outro? Quando a gente escolhe ser filho, e filho de Deus, aí eu sei, não, aí eu consigo compreender isso, e aí não precisa explicar para mim, eu entendi, isso começa a fazer parte da minha vida, porque agora o que? Eu sou completo com o Pai, eu sou totalmente entendedor desse nada me falta nele, o Senhor é o meu pastor, e nada terei falta. A gente entende que a gente é completo, como Paulo disse lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora eu sei onde eu estou, eu sei o meu lugar, eu estou lá com Cristo, Ele já me fez assentar nas regiões celestiais com Deus. E agora, o que eu faço com isso então? Agora eu sei que sou filho de Deus, agora que é o desafio, que é manifestar aquilo que a gente já tem, e não mais receber o que não temos. A gente é sempre ensinado a ficar só atrás do receber, atrás da bênção, atrás daquilo que traz o meu prazer, a gente é ensinado a isso, mas o Evangelho nos ensina a dar, por quê? Porque a gente já está completo.
eu já não preciso mais. A gente já não sente mais falta de nada, porque Deus é o meu Pai, o Senhor é o meu pastor. Nada mais nos interessa a não ser a sua presença, porque todo o resto vira supérfluo. A gente já recebeu tudo. Um filho entende que ele já recebeu tudo. A gente precisa entender que não temos falta de nada. E a nossa missão que temos agora é fazer amadurecer tudo aquilo que Deus nos deu. Pois agora a gente nasceu de novo, colocou a nossa fé em Jesus, somos filhos de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E isso é uma escolha diária, uma mudança de mentalidade. É isso. A gente cresce, a gente nasce, a gente é uma criança, e a gente nasce completo. Nada está faltando. E é assim que Deus nos criou completos. E uma vez que somos completos, agora a gente só precisa o quê? Ir amadurecendo aquilo que Deus já nos deu. Deus já te deu dons, Deus já te deu amor, já te salvou, já te deu talentos. Então agora você só precisa amadurecer isso. Porque o espírito de orfandade hoje, eu vou desafiar a gente a estar orando e expulsando esse espírito de orfandade das nossas vidas. Ele vai embora. A gente expulsa, faz uma oração. Isso é muito importante, a gente reconhecer, não, peraí, eu não quero mais viver esse espírito de orfandade, uma oração. Mas a mentalidade de orfandade vai continuar. Por isso que escolher ser filho é uma escolha diária. A gente tá, Lúcio, mas como assim? Como não expulsa? A gente vê isso lá quando Deus liberta o povo do Egito. Deus liberta o povo do Egito. Ele foi liberto, não foi? Tirou, saiu do Egito e foi para outro lugar, foi liberto. É isso, a gente vai orar, expulsou o espírito de orfandade. Não foi liberto também? Aleluia. Vocês concordam comigo? Quem concorda faz um assim pelo menos, só para mim. Aê, né? Mas a mentalidade vai continuar. Aquele povo foi liberto do Egito, mas eles continuaram vivendo a mentalidade do Egito por 40 anos. Por isso que tem que ser uma escolha diária. Agora eles já no caminho do deserto para ser libertos de um espírito, mas de uma forma de pensar, daquilo que atuava neles. Por isso que muitas vezes a gente caminha com Deus e a gente não se sente filho. A gente não entende que eu tenho um pai que está cuidando de todas as coisas. Por isso que muitas pessoas caminham com Jesus há anos e não conseguem entender o perdão. Não conseguem entender o simples fato de deixar de fazer algo só para agradar a Deus. Mas Deus, eu gosto tanto. Poxa, mas me dá tanto prazer, não é nada demais. Porque ainda vive com essa mentalidade de orfandade, não sabe quem é seu pai. Por isso é muito importante a gente entender o propósito dessa série, pois ela vai nos levar a escolher essa nova mentalidade agora de filho de Deus. Esse é só o primeiro dia, galera. Nós vamos ter mais 4 sábados. E se você entender hoje o quão é importante tomar essa decisão de escolher ser filho, você vai vir pelos 4 e vai trazer seus amigos, para poder realmente viver uma nova mentalidade de filho. De escolher diariamente, não, peraí, eu sou filho de Deus. Eu sou um filho amado, uma filha amada.
A gente vai deixar essa mentalidade de órfão, do não sou nada, do sou uma farsa, do vai dar tudo errado, para a mentalidade do eu sou filho. Filho amado do Pai, e vai dar tudo certo porque Deus está no controle. A Alicia tem uma mania, tudo que ela quebra, ela vem, pai, arruma. Não, meu pai vai arrumar. Ela, né, não, pai vai dar, meu pai arruma. Uma vez ela falou, nossa, meu pai é maravilhoso, ele arruma. E às vezes só encaixa, né, daí a gente consegue, bom, é quando quebra mesmo, né, daí tenho que comprar um novo só para manter o, nossa, ó, o pai arrumou. Por isso que eu compro dois do mesmo, do igual, né, deixa um guardado, mentira. Mas ela sempre traz, normal, assim, ela quebrou, já vem, não pai, arruma, né, e é isso, vai dar tudo certo, porque Deus está no controle. E o vai dar tudo certo, é assim, ganhando ou perdendo, Deus vai me desenvolver como filho. Não é o que vai dar tudo certo, que eu vou ficar rico, que nada vai dar errado, não. Vai dar tudo certo, porque mesmo quando eu perder, eu vou estar me desenvolvendo como filho, eu vou estar amadurecendo. Ganhando ou perdendo, eu me torno mais maduro. Ganhando ou perdendo, o fim é o mesmo. Eu vou me encontrar com o papai e viver eternamente com ele. Por isso a gente começou essa conversa entendendo o que o anticristo ele quer negar o pai e o filho, porque ele odeia a filiação, ele odeia a paternidade de Deus. E a gente precisa entender que o que Jesus veio fazer foi nos revelar o Pai e revelar que nós somos filhos. Revelar que Deus é Pai e que você é filho. Então, abraçar o Evangelho, abraçar a boa notícia, é abraçar essa revelação da paternidade de Deus. E como eu falei, a gente pode ouvir nos 4 evangelhos, Jesus falando, chamando Deus de... Sempre quando Jesus ia orar, qual era a palavra que Jesus usava, nós falamos já hoje? Pai. Mas teve um versículo só, que ele não chama Deus de Pai. Somente ele fala assim, Deus meu, por que me abandonastes? É o único versículo. Por quê? Porque naquele momento Jesus se viu órfão. Naquele momento ele estava no meu e no seu lugar. Por isso que na cruz ele gritou, Deus meu, para que hoje a gente pudesse gritar, Pai nosso, Pai nosso. Foi isso que Jesus veio fazer na cruz. E esse é o nosso desafio hoje. É a gente entender esse Pai. Esse é o desafio para nossas vidas. Essa escolha de ser filho. Eu queria que você se colocasse de pé. Ele se fez órfão para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos e filhas de Deus. Esse é o desafio que eu quero fazer para você nessa noite. Escolha ser filho. Escolha ser filha. Lúcia, amanhã eu já vou estar diferente. Não. Provavelmente não. É uma escolha diária. E hoje eu queria convidar você, se você quiser, que você saia do seu lugar, venha aqui para frente. A gente vai orar. A gente vai expulsar esse espírito de orfandade. A gente vai tirar mandar embora esse sentimento de escassez, de que toda hora está me faltando alguma coisa. E fazer uma escolha. Você pode já ter aceitado Jesus, eu entendo isso, mas esse desafio não é para isso. Esse desafio é para você escolher ser filho de Deus, filho e filha de Deus. Por isso saia do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar juntos.
O Pai me adotou e o teu amor. Venham, pode vir, continue vindo, venham. Se você eu não sei a sua história, eu não sei como que é o relacionamento do teu pai com a sua mãe biológica. Eu não sei se você veio de uma realidade de orfandade, de órfão mesmo. Esse é o momento. Este é o momento da gente realmente, Satanás não vai mais ter regência sobre a sua vida por causa disso. Não. A gente não aceita mais. Nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. O nosso Pai, o meu Pai, o Pai nosso nos escolheu. Ele foi na cruz por nós, para que a gente entenda que sim, eu tenho um Pai. Escolha ser filho nessa noite. Eu queria que a Van estivesse orando pelas meninas.